Deus tem dado livramento, Deus tem colocado na nossa vida, conforme o querer dele. Eu quero compartilhar um pouquinho desse querer do Senhor esta noite contigo. Feche teus olhos um minuto. Vamos falar com o Papai do céu. Glorioso Deus, bendito e eterno Pai, te louvo, glorifico, exalto e bendigo, Senhor, porque santo é o teu nome, Pai. Fala conosco, Deus da glória, conforme nossa necessidade do nosso coração, mas segundo a tua vontade, ó Deus. Fala conosco, Papai querido, o teu Santo Espírito tem liberdade de tocar no nosso coração. Teu Santo Espírito tem liberdade de restaurar a nossa vida. Teu Santo Espírito tem liberdade sobre a nossa vida, Pai. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, 1 Samuel capítulo de número 7, verso de número 7 até no 14. 1 Samuel capítulo de número 7, verso de número 7 até no 14. Nós vamos falar pausadamente. Aleluia. 1 Samuel capítulo de número 7, verso de número 7 até no 14. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrorizou de tal maneira que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa a perseguir os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e chamou este lugar no seu nome, Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E a cidade que os filisteus tinham tomado de Israel foram restituídas a Israel, desde Egrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz em Israel e os amorreus. Queridos, essa passagem do capítulo de número 7 do verso, a partir do verso de número 7, nos fala sobre uma grande vitória. Mas alguns detalhes me chamam a atenção. Se nós passarmos um pouquinho mais para trás, voltarmos aqui no capítulo de número 4, obrigado, nós vamos encontrar um quadro diferente. No capítulo de número 4, se você voltar na tua Bíblia, você vai encontrar a derrota de um povo. Você vai encontrar esse mesmo povo de Israel pelejando contra os filisteus. Porém, lutando sem
passado, mais o que lhe foi imputado, deixado de herança. Eles gastaram quase 300 bilhões. Nós estamos falando em rios de dinheiro, porque 57 bilhões eles herdaram e gastaram mais 230. Uma soma de quase 300 bilhões jogado fora, jogado para cima. Uma sanha por gastos, uma imoralidade tremenda. Nós nunca vimos tanta imoralidade como nos dias de hoje. Ética nem se fala, não existe. Israel também estava vivendo isso naqueles dias. Aqueles dias estavam tão difíceis, mas tão difíceis, que Israel, que estava vivendo crise moral, Israel estava vivendo uma crise administrativa, Israel estava vivendo em pecado, em total idolatria. Sabia disso? Aqueles que eram para conduzir o povo estavam roubando do povo. Aqueles que eram para governar o povo segundo a vontade de Deus estavam tirando, sugando do povo tudo que podia e o que não podia. Tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Faz um termo comparativo. As compras no supermercado abaixou. Abaixou? Eu não sei qual supermercado, porque nos que eu estou indo não baixou não. E olha que eu estou indo no supermercado, sabe? Não abaixou não. 1 quilo de batata R$12, 1 quilo de tomate a 10, 11, 12 reais, depende do lugar que você vai. Um senhorzinho passou por mim saindo da frutaria, indignado, 1 quilo de chuchu a R$12. Chuchu, que dava no fundo do quintal, né? Essencial na mesa do brasileiro, né? Que é vitaminado, vitamina A, B e C, água, bagaço e casca, mais nada, a R$12. 1 quilo de cenoura a R$15. 1 quilo de quiabo a 15, 16 reais. E assim vai. E assim a situação está indo. Para quem não vai no mercado não sente, mas para quem está indo no mercado sente. O dinheiro se esvaira, não dá. Estamos chegando a tempos no qual nós vamos com um saco de dinheiro no mercado, apesar que hoje não vai acontecer isso por causa do cartãozinho, né? Mas vai ter que juntar 2, 3 cartãozinhos para ir no mercado. Nós estamos vivendo isso que esse povo vivia lá. O que eles viviam lá? Primeiro fato, longe de Deus. Sabe, queridos, o porquê que nós estamos vivendo uma crise moral nos dias de hoje? Uma banalidade. Porque tudo é comum, tudo é relativo nos dias de hoje. Assim como era naqueles dias. Tudo era relativo. Eles viviam uma crise moral tão grande, afastado de Deus, afastado do Senhor. Depois que Sansão morre, eles passaram a viver na sua própria maneira, confiando naquilo que eles queriam, naquilo que eles acreditavam, negativando-se, negando-se a submeter-se à vontade de Deus. Depois da morte de Sansão aconteceu isso. Eles se negavam a se submeter à vontade de Deus. A nossa nação tem passado por essa situação nos dias de hoje, porque também o povo tem se negado a se submeter à vontade de Deus. Sabe, queridos, eles agiam por conta própria, uma degradação terrível, uma idolatria. Pastor, mas como que era isso, uma idolatria? Eles portavam junto com eles a Arca da Promessa, que a Arca da Promessa significava a presença de Deus. Mas eles estavam portando como se a Arca da Promessa fosse tudo na vida deles, e não a presença de Deus.
longe das coisas de Deus, vivendo dias místicos. Não tem nada a ver com os dias de hoje, né? Ou tem tudo a ver? Um misticismo muito grande. Ou seja, abandonando a vontade de Deus. Deus não queria somente que eles levassem uma arca para devocioná-la. Não. Deus queria ter intimidade com aquele povo. Deus queria aquele povo adorando Ele verdadeiramente. Não somente olhando para um símbolo para adorá-lo, mas olhando para cima para adorá-lo. Eu ouvi essa semana o pastor Augusto Nicodemos falando assim que o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, é aquele que adora, independente da circunstância. Sabe por quê? Porque alguns vão ter grandes experiências com Deus, adoram, aleluia. Outros vão viver uma vida sem ter grandes experiências com Deus. E o que ele precisa ter? A adoração do seu coração da mesma forma. Muitos vão ver milagres de Deus acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, mas muitos não vão ver. Pastor, mas eles não vão ver milagres de Deus? Não, mas o verdadeiro milagre já está pago por Cristo Jesus na cruz, que é a vida eterna. O restante é lucro. Eu achei interessante isso. Aquele povo estava devoto a uma arca, não ao Deus dono da arca. Eles queriam a presença de um objeto, não o Deus verdadeiro. E isso lhes trouxe muita dor de cabeça. Sabe por quê? Porque eles se afastaram do que é mais importante, que é a presença de Deus. No capítulo de número 4 narra uma grande derrota. Eles quiseram dar um aval para a sua batalha. Traz a arca. Eles queriam que Deus endossasse o pecado por causa daquela idolatria. Como se Deus pudesse avalizar uma escolha deles. Eles não procuraram primeiro a Deus. E aqui está um grande segredo para a mudança da nossa vida, para as nossas vitórias. Procurar primeiro a Deus. Por isso que Jesus fala: buscar primeiro o reino dos céus, e as outras coisas não serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino dos céus, busca primeiro a Deus, busca estratégia em Deus. E eles não, eles buscaram estratégia nas suas forças, eles buscaram estratégias nas suas táticas de guerra, eles buscaram estratégia nas armas que eles tinham, não em Deus verdadeiro. Eles buscaram estratégia naquilo que os olhos estavam vendo. Por isso que no capítulo 4 narra a derrota deles. E segundo a palavra do Senhor, no capítulo de número 4, ainda fala que em torno de 4.000 homens se perderam naquela batalha. Ou seja, foi uma baixa muito grande. 4.000 guerreiros se perderam. Por quê? Porque a estratégia estava errada.
cego guiando o outro vai cair na primeira esquina, né? E assim era aquele povo, um cego guiando o outro. Por isso que eles se perderam. O sacerdote ali, que dirigia a nação, que julgava sobre a nação, corrompida. Os filhos corrompidos. Buscavam todo tipo de vontade de si, nada de Deus. Estratégias erradas. Resultado de uma estratégia errada. Perderam a guerra. Perderam 4.000 homens. E a idolatria que eles tinham sobre a arca foi levada presa, foi levada cativa. Ou seja, o símbolo que eles tinham foi levado cativo. A situação estava tão feia, mas tão feia, que quando a nora de Eli dá à luz, ela coloca o nome no filho de Cabô. Sabe o que quer dizer Cabô no hebraico? Realmente acabou mesmo. E acabou a glória de Deus. A glória de Deus foi-se embora e acabou. Acabou a graça de Deus, acabou a misericórdia de Deus. A glória de Deus foi-se embora. Foi cativo, foi levado. Aquilo que eles tinham de símbolo, aquilo que eles olhavam e tomavam para si, foi levado e acabou. E aí, queridos, quando tudo parece perdido, pastor, mas estava tudo perdido. Aos olhos humanos estava. Aos olhos humanos tudo estava perdido. Fronte de guerra derribado. Fronte de guerra estava destruído. O povo estava amedrontado. Sabe que uma das piores coisas para um exército se chama medo, se chama pressão psicológica. Quando a pessoa está com uma pressão, sofrendo uma pressão psicológica, ela não consegue ter reação, ela trava, ela perde o objetivo, ela perde o foco, ela perde o alvo. E aquele povo estava assim. Eles foram postos para correr no capítulo de número 4. Eles estavam sem objetivo, sem foco, sem alvo. A arca foi levada, muitos morreram. E agora? Tudo está destruído. Os filisteus começaram a tomar várias cidades de Israel. E agora? Aos olhos humanos, se você olhar, a situação é devastadora. Como eu vejo a situação dessa nação? Pastor, está muito bom. A situação dessa nação está muito boa. A gasolina baixou, o álcool abaixou. O custo do quê? O álcool abaixou o custo dos produtores que estão quebrando. O álcool abaixou, sim, a gasolina está baixando, tá? A custo de um prejuízo enorme dentro da Petrobras. Então, a hora que eles anunciarem um prejuízo, já está passando de 10 milhões. Ou seja, aqueles que tinham dividendo não tem mais. Então a gente precisa colocar na balança o que é bom, o que é ruim, o que é o certo, o que é o errado. Eles estavam vendo uma nação destruída, um povo destruído. Mas acontece que eles já haviam perdido uma batalha, mas não uma guerra. E isso nós precisamos enxergar. Por isso nós precisamos enxergar. Não perdemos a guerra. Não perdemos a guerra. Servimos um Deus verdadeiro, justo. Servimos um Deus misericordioso, um Deus que operou milagres no passado, opera nos dias de hoje e operará para todos sempre, eu creio.
Esse é o Deus que nós servimos. E acontece que esse povo agora, derrotado, destruído, volta para Samuel e se arrepende. Eles fazem um caminho inverso, porém o caminho certo. Se arrepende dos seus dias maus, se arrepende das suas escolhas erradas, se arrepende da idolatria, se arrepende de ter ido para a guerra sem orientação de Deus. Eles se arrependem, inclusive eles falam para o profeta, eles falam para Samuel: não cesse de clamar, não cesse de clamar, a chave da vitória está aqui. Não cesse de clamar, ore a todo tempo, busque a todo tempo, porque nós necessitamos do agir de Deus. Tua situação está ruim? Tua situação está ruim? Você precisa de mudança? A chave da vitória está aqui. Não cesse de clamar, não pare de clamar. A tempo e fora de tempo, de dia e de noite, a todo tempo, aonde você estiver, não cesse de clamar, não cesse de buscar a Deus, não cesse de buscar aquele que pode mudar a tua história. Aquele povo enxerga o certo no meio de tudo errado. Samuel, não pare de clamar por nós. Não pare de clamar por nós, Samuel. As nossas forças são poucas, Samuel. As nossas armas são poucas, Samuel. O exército inimigo é muito grande, Samuel. Não pare de orar. Não pare de falar com Deus. O segredo da vitória, Samuel. Se Deus vai mudar a nossa história, não sei, mas não pare, porque as misericórdias dele, nós cremos nas misericórdias dele, que é para todos sempre. Não para, Samuel, não para, não para, não para. Clama, Samuel, clama ao Senhor, que a nossa história está na mão de Deus. A tua história não está na tua mão. A história está na mão de Deus. A história dessas pessoas que nós lemos os nomes aqui não está nas mãos delas, porque a última palavra não é do médico, sabia? A última palavra é de Deus, e nós cremos nisso. E a palavra nos diz que Samuel então volta-se ao Senhor mais e mais. Consagra ao Senhor, sacrifica ao Senhor. Coloca tudo diante do Senhor. E a palavra nos diz que sucedeu que Samuel tem sacrificado. Deus ouviu. Nenhuma oração é vazia diante do Senhor. O Senhor ouviu. Além do Senhor ouvir, o Senhor respondeu. O Senhor respondeu e trovejou dos céus sobre os filisteus. Trovejou do céu grande brado. E como eu falei, um soldado abalado emocionalmente, ele perde a guerra. E agora aquele povo fica atemorizado, aterrorizado com aquela situação, com aquele trovão que deu. Eu imagino na minha cabeça como foi forte, como foi impactante, porque aquele povo agora conhece o Deus que Israel serve. Aquele povo agora conhece a mão do Senhor sobre o povo que ele escolheu. Sabe, queridos, não importa o tamanho da batalha, não importa se é grande ou se é pequena. A tua batalha pode ser grande para você, pequeno para outros, ou pequeno para você e muito grande para outros. Não importa. Deus não mede o tamanho das nossas batalhas. Deus entra com
providência. Quando nós cremos no Senhor, buscamos o Senhor de todo o nosso coração, Ele entra com providência. E aconteceu que, saindo de Mispa, eles foram de encontro aos filisteus. Os filisteus escutaram aquele grande trovão, eles escutaram uma mudança na natureza, eles escutaram algo tremendo, e eles ficaram com medo, e agora eles começam a correr, e diz a palavra do Senhor, que os filhos de Israel começam a perseguir os filisteus, ou seja, aquilo que era um problema, agora não é mais, aquilo que era derrota, agora é vitória, e nós vamos até no final, para buscar essa vitória. Sabe, queridos, diz a palavra que foram perseguidos. Pastor, mas o que significa isso? Perseguir os problemas, perseguir as dificuldades, até no final, significa uma nova fronteira para a tua vida, um novo limite para a tua vida, um novo marco para a tua vida. E assim foi que eles perseguiram os filisteus, e abatendo os filisteus, e acontece o grande milagre de Deus. Deus dá a vitória, é imediato, Deus dá a vitória. Deus estabelece um novo termo, porque os filisteus devolveram tudo aquilo que eles haviam roubado de Israel. Eles devolveram as cidades, e diz a palavra do Senhor que houve paz em todos os dias da vida do profeta Samuel. Ou seja, não mexeram mais com Israel. A vitória do Senhor perpetua. Sabe, queridos, quando essa nação, quando as pessoas que estão sofrendo aprenderem que o controle das coisas não estão nas suas mãos, mas estão nas mãos de Deus, está na palavra em que Deus ordena, está na palavra em que Deus fala para que aconteça, através da boca dos seus profetas. Quando nós entendemos isso, a nossa história muda. E a palavra nos diz que Samuel então pega uma pedra. Ele não esculpiu nada, ele não fez nenhuma imagem. Sabe por quê? Porque ele não queria que fosse idolatria, que as pessoas chegassem ali e se curvassem diante daquilo ali. Não, ele pegou uma pedra e fez dessa pedra um memorial, e ele diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A tradução do hebraico para Ebenezer significa Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele coloca ali uma pedra, e ele fala: aqui é um lugar diferenciado, porque o povo de Deus teve um reencontro com o Senhor. Há um momento, um marco. O povo de Deus se volta agora diante do Senhor, pede a sua misericórdia, e o Senhor nos ajuda. Ebenezer, um marco, uma diferença. No hebraico, Even Ha-Ezer, né? No hebraico, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele colocou uma pedra no lugar que havia uma derrota, agora tem uma vitória. Uma pedra. Mas pastor, qual a diferença? Por que dessa pedra? Porque nós precisamos entender que a nossa vida sem Cristo é uma, com Cristo é outra, tem um marco. Cristo é a pedra fundamental da nossa vida, sabia? A expressão de pedra ou rocha, utilizada várias vezes na Bíblia, nos relata, por exemplo, lá em Gênesis, a rocha fala que, a pedra fala que o Senhor é a pedra de Israel.
Gênesis capítulo 49 fala que o Senhor é a pedra de Israel, a pedra angular de Israel. Ele é a pedra angular de Israel, assim como em 1 Samuel capítulo 2 fala que não existe nenhuma rocha como o Senhor, nem um rochedo. Por isso também que o salmista diz: de onde me virá o socorro? O socorro vem de quem? Do Senhor. O socorro vem das minhas forças? Não, o socorro vem do Senhor, aquele que é a rocha da minha salvação, aquele que é o Deus da minha salvação. O Senhor é rocha eterna, ou seja, para todos sempre, diz Isaías, no capítulo de número 26. O Senhor é a pedra angular, o Senhor é a pedra em que os construtores rejeitaram, mas nós aceitamos. É o Senhor. O Senhor é a pedra que faz a diferença na nossa construção. Essa pedra para a nossa vida é o próprio Cristo, que mudou a nossa história. O Senhor faz a diferença na nossa vida. Por isso, queridos, nós vivemos um dia de memorial. As escritas naqueles dias eram muito poucas, a linguagem era muito pouca, mas foi deixado um memorial para que todos se lembrassem dali em diante. Na vinda de Cristo Jesus a essa terra, assim como no Salmo 118 fala que ele foi rejeitado por muitos, pelos construtores, ele foi rejeitado. Assim como em Isaías fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, da imputação que foi colocada a ele, mas que ele é a pedra fundamental da nossa fé cristã, que ele é o Senhor da nossa vida, para todo aquele que entrega os seus caminhos para ele. Assim como foi deixado um memorial lá atrás, a nossa ceia nos dias de hoje é um memorial, é lembrarmos que o Senhor morreu por mim e por você. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, não foi para ter uma morte, mas foi uma entrega sacrificial. Eu não sou merecedor, você não é merecedor, mas ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida, e vida eterna. A importância desse memorial, a importância da nossa ceia, a importância da comunhão, a importância de ser passado de geração em geração, de pessoa a pessoa, a importância. Assim como Samuel, nós precisamos entender esse memorial. Eu não sei qual luta você tem passado, eu não sei qual dificuldade você tem passado, eu não sei o que tem sido os filisteus na tua vida, não sei, mas eu sei que Deus muda a nossa história. Eu sei, e esse memorial pode ser colocado no teu coração. Esse memorial é para toda a vida, é para fazer a diferença. Sabe, queridos, ali nessa passagem foi um marco para o povo de Israel, para que eles enxergassem o Deus tremendo e servissem de todo o coração. Hoje é um marco na nossa vida, para lembrarmos, como eu sou convertido há mais de 30 anos, todas as vezes para lembrar no dia da minha conversão, no dia que eu entreguei a minha vida para Cristo Jesus, para lembrar na primeira ceia que eu tomei, no memorial do Senhor, porque a palavra diz que é para fazermos isso em memória dele a todo o tempo, até que ele venha. Eu não sei se você lembra quando você se converteu. Pode ser que você tenha
tido a tua conversão antes da minha. A minha foi mais ou menos uns 32 anos atrás. Pode ser que a tua foi até um pouco mais, ou pode ser que a tua tenha sido mais recente. Mas um memorial na nossa vida, um marco da mudança da nossa vida, isso é o que importa. E essa noite eu quero te convidar a essa lembrança, a esse memorial, a esse marco sobre a tua vida. Eu não sei quanto tempo faz, como eu não sei o tamanho das tuas lutas, eu não sei quando Deus vai te responder, sabia? Eu não sei, mas eu sei que nós servimos um Deus que muda toda a história. Eu sei que nós servimos um Deus no qual nós colocamos uma pedra de memorial sobre a nossa vida, que é Ele, Cristo Jesus. Eu sei que eu sirvo um Deus que opera sinais, maravilhas, que dá vitória quando tudo parece perdido. Você se lembra de quando você se converteu? Como que a situação estava ruim? A minha não estava ruim, a minha estava péssima. Para estar ruim tinha que estar um pouquinho melhor, tinha que estar um pouquinho melhor para estar ruim. Estava péssima. Mas o memorial, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu pus uma pedra aqui no meu coração, angular, que é Cristo Jesus. E daquele dia em diante, a minha vida, a minha trajetória passou por mudanças tremendas. Como está a tua vida? Como está a tua vida? Curve sua cabeça. Agora é um período de reflexão. Feche teus olhos. Agora é um período de reflexão. Olha dentro do teu coração como está a tua vida. O que você tem passado? Quais as lutas que você tem enfrentado? Agora é o momento de você enxergar dentro de você. Qual peleja você tem passado? Quantas armas tem se levantado? Qual exército tem se levantado contra a tua vida? Ao momento de você pensar, esse é o momento de você refletir o que precisa ser mudado na tua vida. É o momento de você voltar o teu coração. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, como Samuel naqueles dias, ó Deus da glória, orava incessantemente, nós também estamos orando incessantemente, ó Deus. Muda a história, Senhor da glória, dessas vidas que estão me escutando, Pai. Muda a história, Senhor, dessas vidas que estão nos assistindo, ó Deus. Muda a história, Senhor, dessas vidas que precisam ter um encontro contigo, Pai. Muda, Senhor, a história. Derriba por terra, Senhor da glória, os filisteus, aqueles que se levantam, Senhor, contra o teu povo. Derriba por terra, Senhor da glória, toda arma forjada contra o teu povo. Derriba por terra toda estratégia maligna contra o teu povo, Pai. Coloca a tua mão, Senhor, dando orientação, ó Deus da glória. Coloca a tua mão, Senhor da glória, falando aos corações, ó Deus. Eu te clamo, Senhor da glória, seja com o teu povo, Senhor. Seja com o teu povo, Senhor. Assim como Samuel não cessava de orar, seja com o teu povo, Senhor. Assim como Samuel não cessava de clamar, seja com o teu povo, Senhor. Assim como Samuel não deixava de buscar, seja com o teu povo, ó Deus da glória, mudando e moldando os nossos corações, papai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Trajetória de vida. Como está a tua trajetória de vida? Momento de reflexão. Ah, pastor, eu preciso de um operar de Deus. Eu preciso de um agir de Deus. Esse é o momento. É o momento de você não cessar a tua oração. É o momento de você dizer assim: Senhor, eu preciso de algo tremendo.
eu preciso de algo tremendo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um novo caminho, eu preciso de uma estratégia. Esse é o momento, em nome de Jesus. Esse é o momento da tua vida. Aleluias. Vamos orar. Glórias a Jesus. Que nós realmente possamos buscar essa nova história, essa nova trajetória, mudanças. Hoje Deus também falou muito comigo sobre posição, sobre posicionamento. Nós temos que ter, em cima disso que o pastor já me falou, todos eles ali tiveram que ter um posicionamento, realmente se colocar na posição de guerreiros, na posição de servos, na posição de homens tementes a Deus. Então a posição, a decisão, sou eu quem tomo, é você que toma. Então que nós possamos sair daqui nesta noite com essa definição, com essa direção, de tomarmos a nossa posição realmente, de querermos mais de Deus, para termos a nossa nova trajetória, realmente tempo de mudanças nas nossas vidas. O teclado parece que parou de novo aqui, tá? Entendeu? Tempo de mudança nas nossas vidas. Mesmo sem o teclado, enquanto eles tentam aqui, nós vamos cantar Alto Preço, Rafaela. E aí, depois, no final, você vem e traga o seu dízimo e a sua oferta, tá bem? Em nome de Jesus, esse teclado aí está abençoado, para a honra e glória do Senhor. Manifesta o teu poder, papai. Eu sei que foi pago um alto preço, declare, para que contigo eu fosse um, meu irmão, quando Jesus